Amém. Muito bem. Vamos agora à leitura em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Senhor Deus, estamos dependendo de Ti a cada momento por causa da Sua palavra, pois não é o que nós queremos, mas é o que o Senhor quer. Não é o que nós revelamos, é o que o Senhor já revelou. Por isso, rogamos Tua bênção. Enquanto falamos desta palavra, ajuda o povo a receber esta alimentação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, nós temos comentado sobre toda esta revelação. Eu queria mais uma vez falar sobre o selo presente. Bem, o selo presente sempre é o selo misterioso. Cada vez que cumpria um selo, era um mistério naquele dia. Nos dias de Paulo, quando estava cumprindo o selo, o primeiro selo, aquilo era um mistério. Ninguém sabia, porque é o cumprimento de um selo. Então, o do 7º selo, ele é o maior segredo, porque o 7º selo é a vinda do Senhor. Então, ele é um selo de maior segredo. É um selo que todos os outros podia ser aberto, mas o 7º não podia ser aberto naquele tempo que o profeta estava pregando. E é difícil para as pessoas captarem o porquê. É só fazer uma ligação de escrituras. Nós vamos ver que o 7º selo é o selo presente. Isto é, era o selo do dia do 7º anjo. Aquele era o selo presente. Se você ler as mensagens dos selos, você vai ver irmão Brana ensinando com respeito ao 4º selo, até o 4º selo, porque é um período que tem vindo o profeta, que tem vindo a águia, que é um dos 4 rostos de Apocalipse 4, verso 7. Leão, boi, homem e águia. Leão, lá no 1º selo. E havendo o cordeiro aberto, o 1º selo, ouviu uma voz que dizia: vem e vê. Isso é o leão. Era o tempo do 1º selo, que estava
sendo aberto no tempo de Paulo. E eles não podiam ver aquilo. Paulo escreveu sobre este selo, sobre o homem da iniquidade, mas não sabia que era um selo, até que chegasse o tempo da voz do sétimo anjo para poder revelar estas coisas para nós. Então a voz de leão, que era o rosto de leão, foi no tempo de Paulo. Logo nós temos o rosto de boi, que é sofrimento, é labor, foi no tempo de Columba. Logo temos o rosto de homem, que é o período de Lutero, Wesley, os grandes homens que manifestaram a palavra de Deus. Era o rosto de homem, a astúcia, o conhecimento do homem. E depois nós temos a águia, completando o quarto animal de Apocalipse 4:7. E este animal, uma águia, apontava para um profeta, já é na sétima era da igreja. É bom a gente notar, acho que as coisas simples explicam melhor para a gente. O quarto selo, você tem 3 selos na primeira asa e mais 3 selos na outra asa. O quarto selo fica exatamente no centro, que era o ministério do profeta como águia naquele dia, como um profeta. Mas ele tinha que revelar, como águia, ele tinha que revelar estes três eras de um lado da asa e depois revelar 3 eras do outro lado. Primeiro, segundo e terceiro selo, ali o quarto era a águia, tinha que revelar. Depois, quinto, sexto e sétimo, era a águia que tinha que revelar. Agora, quinto selo não tem nada a ver conosco, é com os judeus. O irmão Brano ensina. Mas a revelação não é para os judeus, a revelação é para os gentios. Sexto selo não é para nós, é para os judeus. As coisas que cumprem do quinto selo, sexto selo em nosso meio são coisas espirituais, que irmão Brana mostra sobre isso. Não são coisas naturais. O que cumpre no quinto, sexto selo entre nós, um período gentílico. Mas aquele cumprimento do quinto selo, que foi a morte dos judeus, de mais de 6 milhões de judeus, aquilo já está claro que é um selo para o judeu. O sexto selo é um selo de grande tribulação. É um selo que cumprirá exatamente no tempo que Moisés e Elias estiveram pregando a palavra aqui. Tem o período da pregação e tem o período do cumprimento deste sexto selo, que acontecerá coisas tremendas e nós já estamos próximos de tudo isso. Aí viria o sétimo selo. O sétimo selo é que não podia dizer a ninguém. Por isso, nós temos aqui, quando abriu o sétimo selo, só mostrou meia hora, quase meia hora de silêncio. Mais nada. Então, era um selo misterioso. Isto cumpriu com William Branham também. Ele era o homem do sétimo selo. Então, a gente vê o irmão Branham com um ministério tríplice. Filho do homem, Elias e sétimo anjo. Aí você vê o irmão Branham manifestando por revelação, mostrando o quarto selo, porque ele era a águia, e o sétimo selo, porque no dia dele é que o Senhor viria. Seria nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a trombeta. Então seria o dia da vinda. E no dia
do sétimo selo era o dia do mistério. Aí você vai para Mateus 24, 36. Deixa eu ler, você já conhece, mas é bom. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Agora vamos fazer a leitura aqui da revelação dos 7 selos, o primeiro selo, 151. E isto só é para ser revelado nos últimos dias, quando este selo presente é rompido. Agora, se você ler todos os selos, você vai encontrar irmão Branham dizendo: o sétimo selo não foi aberto, porque não podia ser aberto este sétimo selo. Ele é o mistério da vinda, então não podia ser aberto. E então ele está dizendo, quando este selo presente é rompido. Isso é, quando o sétimo selo, que era o selo presente, por que presente? Porque ele era o mensageiro do sétimo selo. Irmão Branham mostra isso nas mensagens, a festa das trombetas, 129. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então são coisas que as pessoas deveriam só ajuntar para formar o quadro. Você não vai formar um quadro errado. Você tem que formar o quadro correto. Se ele diz que Apocalipse 10 era o sétimo selo, e você encontra na Bíblia registrado que o sétimo selo está em Apocalipse 8, você vai lutar por quê? Porque no capítulo 8 ele é misterioso. É meia hora, quase meia hora de silêncio. Quando você chega no capítulo 10, é que é o sétimo selo. Os 7 trovões que não foram permitido escrever letras na Bíblia, para nós ficar sabendo. Então, este sétimo selo era uma pessoa pregando a palavra, mas era tão importante o dia daquela pessoa pregando aquela revelação, que era o dia da vinda do Senhor. Por isso está aqui Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então não adianta dizer que no dia que foi pregado o sétimo selo, sabiam. A Bíblia está dizendo que ninguém sabe. Isso era no dia daquele selo presente. Ninguém podia saber. Por mais que William Branham pregou, ninguém podia saber que aquele dia que ele tinha recebido a revelação, que os selos foram abertos para ele lá na montanha, conforme ele diz com a atração sobre a montanha, ele mostra isso, que foi aberto na montanha estes 7 selos. E quando isso aconteceu, era a vinda do Senhor. Mas as pessoas esperam o Senhor vindo de uma forma diferente. E quando o Senhor veio, nem os Estados Unidos ficou sabendo, porque eles tiraram foto da vinda, que era aquela nuvem, eles tiraram foto, e aquilo estava mostrando que assim como ele subiu numa nuvem, em Atos capítulo 1, verso 11, ele desceria numa nuvem, conforme Apocalipse capítulo 10, versículo 1. E o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. Estava tudo cumprindo naquela hora. O Senhor estava descendo do céu como um anjo forte, com um livrinho aberto, que é a Bíblia aberta, isto é, a revelação dos 7 selos que ninguém nunca soube, estava aberta. Mas só o 7º anjo, que é o mensageiro do 7º selo, certo? O 7º anjo é o mensageiro do 7º selo. É o que o irmão Branham sempre clareia para nós. Se ele é o mensageiro do 7º selo, o que precisava ser rompido?
Então ele diz, quando este selo presente é rompido, ele começa a pregar, ele começa a tocar a sua trombeta. Então vamos prosseguir aqui. Rompido para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Então aquele sétimo selo estava sendo rompido para a igreja, não é para Cristo. Cristo já estava ali. Mas como Cristo sempre é o mistério, ali o livro estava aberto, rompido, o sétimo selo, e estava sendo transmitido através de um homem. Mas enquanto a mensagem estava sendo transmitida, não podia saber dia e hora. Hoje eu falo para vocês dia e hora, mas eu estou falando coisa de 50 anos atrás. Certo? Dia e hora que eu estou falando para vocês. Então, não é questão que hoje tem que ser mistério. Não. E o mistério, aquele dia e hora, não é mistério do rapto. É mistério da vinda como filho do homem. É mistério de Cristo descer na terra e se materializar em William Branham, conforme nós temos na própria mensagem do profeta. É somente crer. A coisa é somente crer. Vocês notaram quando aquele anjo estava descendo e se materializando? Na tradução de Goiânia, 101, ele mostra estas coisas para nós. É sua mensagem clara para nos ensinar, para nos mostrar a revelação que as pessoas não puderam ver no tempo do irmão Branham. Bem, o quarto selo, 195, o irmão Branham diz, é o selo predito. Então tem o sétimo selo, que era o selo presente rompido. O quarto selo, que era exatamente uma manifestação do ministério dele para revelar aquele quarto selo, porque o quarto selo, ele é um selo predito, quer dizer, ele vai cumprir. Tem que a noiva sair do caminho, tem que haver um arrebatamento para poder ter o cumprimento do quarto selo, que é o cavalo da morte. E aquele cavaleiro da morte, ele vai voltar a matar, como ele matou nos dias de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Eichmann, ele vai voltar a matar outra vez. Quarto selo, 195. Observem, cavalgando um cavalo amarelo, enquanto ele aparece na sua cavalgadura, nesta última cavalgada. Ele está na sua última agora. Agora, isso não é no nosso dia. Guarde bem. Ele está na última cavalgada. Quem? O anticristo. A última cavalgada dele, exatamente ali no quarto selo. Ele diz, mas não é no nosso dia. Isto será mais adiante. É o selo predito. Ele diz uma coisa e vai acontecer. Não é um selo que quando ele prega já aconteceu. Não, ele está falando de mistérios que vão acontecer. O cavaleiro da morte vai manifestar ainda. A noiva tem que sair do caminho, tem que sair no rapto, porque ela ouviu as revelações dos 7 selos. Amém? Porque, veja, a igreja tem subido quando isto acontece. Quando esse cavaleiro manifesta para matar outra vez, a noiva já subiu. Guarde bem isto. O sétimo selo, 319. Eu quero deixar alguns parágrafos para vocês, onde nós estamos pensando em dia e hora, é que ninguém sabe. Sétimo selo, que é o mistério, quase 30 minutos de silêncio, que é quase meia hora de silêncio no céu, e que Apocalipse 10 era o sétimo selo. E irmão Branham diz, o Desvelar 341, e agora que Apocalipse 10 está revelado.
Bom, estava revelado em carne. Se a pessoa ouvisse a mensagem do profeta, veria que estava revelado em carne e as palavras estavam sendo ditas, estava sendo pregada. O 7º selo, escuta bem agora, 319. O que não estava escrito era o 7º selo. E observe a coisa seguinte agora. Eu tomei algum tipo de barra e cortei aquilo. Ele está falando lá do monte, da montanha, quando ele pegou uma alavanca e cortou aquilo. E do lado de dentro estava uma rocha branca, que não tinha nada escrito nela. Este era o 7º selo. Este era o 7º anjo. Este era os 7 trovões. Este era o segredo do ministério de William Branham. E naquele momento eu comecei a ir para o oeste. Guarde bem, irmãos, ele está no leste, exatamente ali do lado do tabernáculo Branham, e ele vai para o oeste, para Tucson, para poder receber a revelação dos selos. E eu disse a todos eles, eu disse, não vá para o oeste. Era ele que ia para o oeste. Não era para o povo ir para o oeste. Era ele que ia receber aquela revelação. Não era o povo que ia receber. Depois que ele fosse para o oeste, para Tucson, e recebesse aquela revelação, que Cristo descesse e manifestasse para ele, então ele poderia voltar e falar para os que estavam no leste. Escute bem. Não vá para o oeste. Fique aqui e olhe isto até eu retornar. Fui para o oeste, para a explosão, retornei para o leste, com o Espírito Santo interpretando esta palavra não escrita. Agora, o que não estava escrito? 7º selo. Onde estava? Dentro da rocha, que ele com uma alavanca tirou a copa da pirâmide, daquela rocha, e ali dentro estava a pedra branca, que não tinha nada escrito. Aí você vai ver, vamos chegar à hora de termos esta luz através da mensagem do profeta, que não era para escrever naquele tempo. Escute aqui, deixa eu prosseguir no próximo parágrafo já. O 7º selo é o tempo do fim. Bom, lembra que ele veio do oeste para o leste com o Espírito Santo interpretando a palavra escrita. Não esqueça disso. A palavra não escrita, aquilo que estava naquela pedra. É uma pedra branca, tinha que interpretar. Aguarde. O 7º selo é o tempo do fim. Note agora, para 7º selo 304. Para a mensagem do fim do tempo, este selo. Então, este selo presente é o 7º selo, que era o ministério do profeta. Este selo do tempo do fim, a mensagem do tempo do fim, é este selo, outra vez, é o 7º selo. Afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos, mas ele não diz nada a respeito do 7º. E é o selo do fim do tempo. Quando isto começa, será absolutamente um segredo total. Então aquilo, quando ele estava ali começando, as pessoas não percebiam, mas aquilo era um silêncio total, ninguém sabia nada. E já estava começando o 7º selo, mas ele não podia dizer o que era. Deixa eu te dizer, o irmão Branham, naquele dia que pregava o 7º selo, ele não podia dizer, este é o dia e a hora. Quando ele recebeu ali, no monte, ele não podia dizer depois, aquele foi o dia e a hora, porque aquele dia ele tinha que pregar ainda a mensagem no tabernáculo. Quando ele estava pregando a mensagem no tabernáculo Branham, irmão Branham não podia dizer, aquilo que aconteceu no Monte Pôr do Sol, foi o dia e a hora. Porque o irmão Branham ainda estava cumprindo o desenrolar do 7º selo. Não diga a ninguém, aquele dia e hora, ninguém sabe. Então o irmão Branham não podia falar, por isso ele diz, ele abriu
6 selos, não pôde abrir o 7º selo, que é o selo do fim do tempo. E quando isso começa, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. Antes de saber aquilo, e recordem, Apocalipse 10, 1 a 7. 1 ao 7. Por que o irmão Branham não passou? Por que o irmão Branham não pôs Apocalipse 10, 1 a 11? Um profeta não entra no ministério que não é dele. Então ele diz Apocalipse 10, 1 a 7. E repete, 1 ao 7. Outra vez, capítulo 10, 1 a 7. No final da mensagem do 7º anjo, no final, não na primeira etapa, não na segunda etapa, no final, na terceira etapa, no final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Então, os mistérios de Deus não foram conhecidos na primeira etapa, na segunda etapa. Foi cura divina, foi discernimento, a segunda etapa. Mas era para ser conhecido na terceira etapa. Escuta para mim encerrar esse parágrafo. Estamos no fim do tempo, na abertura do 7º selo. No dia dele, ele diz, este selo presente. Agora, estamos no fim do tempo, diz o profeta. No fim do tempo da revelação, no fim do tempo daquele próprio ministério, o ministério que tinha que revelar o mistério que estava escondido. E aí, o próprio irmão Branham mostra, creio que é o primeiro selo 86, é 33, na mensagem de Goiânia, primeiro selo, falando que o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Então o mistério dos 7 trovões é o ministério do 7º anjo. Não é a primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa não é ministério do 7º anjo. A terceira etapa é que foi o ministério do 7º anjo. Então ele está claro, estamos no fim do tempo, na abertura do 7º selo. Amém. Agora vocês querem ver, parado na brecha, pregado também esta mensagem, depois dos selos, parágrafo 80, irmão Branham diz, não foi escrito, teve que ser interpretado. Não está escrito o que o 7º selo era, Apocalipse 8:1, e havendo o cordeiro aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora, mas não diz mais nada. Os 7 trovões soaram, eu, disse João, ia escrever, e ouvi uma voz dizendo, não escrevas. Mas nos dias da voz do 7º anjo, então seria revelado. Se não podia escrever, teria que ser interpretado. E para ser interpretado, só um profeta pode interpretar, porque um profeta é considerado por Deus o intérprete de sua palavra. Um profeta. Então, está aqui a brecha 80. Nós encontramos que durante aquele tempo, eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide que me atirou no chão e me levantou. E eu fui trazido para o leste para abrir os 7 selos para Deus. E se vocês não têm tido o seu, se Jesus permanecer, o meu bisneto, os filhos pequenos de Paul, aquilo permanecerá sendo a verdade eterna de Deus. Agora, aquilo foi para encontrar, aquilo foi selado dentro desta montanha. O mistério selado dentro da montanha, o mistério do dia e a hora, que é o mistério do 7º selo, que é o mistério dos 7 trovões. Está selado dentro da montanha, escuta. Aquilo não foi escrito, isto teve que ser interpretado. Ele não diz, isto deve.
Isto teve que ser interpretado, mas aquilo não estava escrito. Então tinha que haver uma interpretação, e a interpretação era um profeta. O profeta, com seu ministério, é o intérprete da palavra de Deus daquele dia. O sétimo anjo, que era o 7º selo, ele com suas pregações de 7 selos, a revelação dos 7 selos, aquilo estava mostrando que ele era o intérprete da palavra de Deus daquele dia, que não foi escrito. O que não foi escrito? Dia e hora. O que não foi escrito? 7 trovões. O que não foi escrito? 7º selo. Só silêncio. Então, tinha que ser interpretado. Ele diz assim, teve que ser interpretado. Nós temos que acompanhar o sentido da palavra. A única coisa que eu sei é acompanhar o sentido da palavra. Se ela disse, teve que ser interpretado, porque não foi interpretado quando ele pregou os selos. Ele pregou os selos, mas disse, não pode dizer para ninguém. Isto teve que ser interpretado. Por isso, ele falou depois do HM, ele mostrou sobre o 7º selo, ele mostrou sobre os 7 picos, mostrou sobre o nome Brana. Bom, vamos prosseguir aqui para nós não levar muito tempo na nossa mensagem. Aquilo não foi escrito, isto teve que ser interpretado. E quando eu voltei, o primeiro anjo, na primeira noite, abriu o selo contrário a qualquer coisa que alguma vez ouvimos em nossa vida. Porque quando Deus faz uma coisa, a gente quer que Ele faça do jeito que a gente vê. Os Estados Unidos queriam que Deus abrisse os selos, o 7º selo, do jeito que eles vissem. Mas não. Quando Deus abriu o primeiro selo, diz o profeta, Deus já abriu de uma maneira contrária. Contrário ao que qualquer coisa que alguma vez ouvimos em nossa vida. Não era igual eles pensavam. Não era igual o irmão Brana tinha pregado do primeiro selo, que era o Espírito Santo na igreja primitiva. Aí teve que vir com esta revelação e mostrar que aquilo não era o Espírito Santo, aquilo era a besta. A diferença é muito grande, a gente tem que entender isso. Quando a revelação chega, ela é contrária ao que nós pensamos, mas ela é que é certa, e ela vai trazer coisas contrárias ao que nós pensamos. Quando João comer o livrinho, ele não vai falar o que está sempre sendo falado por 50 anos de mensagem no Brasil. O povo deveria entender isso. Quando João comer o livrinho, vai falar tudo contrário ao que nós pensamos por 40, 50 anos de mensagem. Ele não vai falar igual. Não tem uma vez que Deus traz algo para o povo que é igual ao que o povo sempre pensou. Sempre foi diferente. E na revelação do primeiro selo já estava diferente a tudo o que eles tinham pensado. E ele diz assim, e todos os 7 vieram da mesma maneira. Não só o primeiro, todos os 7 selos vieram da mesma maneira. Deus revelando coisas contrário ao que todos pensavam, inclusive o profeta. Ele mesmo disse que ele já tinha pregado os selos e não era daquela forma. E Deus trouxe a revelação contrária. Quando vem a revelação, é contrário. Quando você souber que João comeu o livrinho, é contrário ao que você sabe por 40, 50 anos. Não vai ser igual. Ah, ele vai voltar para revelar os selos. Não. Ele vai voltar para a terceira puxada. Não, João, quando pregar esta revelação, será contrário a essas denominações, a estes pensamentos dentro da mensagem. Não é igual.
Outros dentro da mensagem dizem, o sétimo selo não foi aberto, porque eles param apenas no sétimo selo. Mas o irmão Branham diz, Apocalipse 10 era o sétimo selo. Apocalipse 10 era a revelação, é onde está o profeta. Apocalipse 10 tem anjo forte, tem 7 trovões e tem o 7º anjo. O profeta que revela os mistérios do passado e o mistério presente. É o selo presente. É rompido quando o crente ouve e diz, isto é verdade, eu creio. 7º selo foi Brana. 7º selo foi a vinda do Senhor. Estou chegando lá. Deixa eu ler o próximo agora. Meus irmãos estão me ajudando aí. O 7º selo, 231. Devem lembrar que este 7º selo é o fim do tempo. Tem coisas aqui, irmãos, que você precisa de ter paciência e esperar em Deus. O 7º selo é o fim do tempo de todas as coisas. Isto é correto. Mas nós estamos aí no 7º selo ainda. Por isso, não findou o tempo de todas as coisas. As coisas escritas dos 7 selos selou o plano da redenção desde antes da fundação do mundo até o ponto final. O 7º selo é o fim. É o fim do mundo de conflitos. É o fim da natureza que luta. É o fim de tudo. Ali está o fim das trombetas, que são para os judeus. É o fim das taças também, que cumpriu com os judeus. É o fim da terra. Olha o 7, para vocês verem. Ele mostra que depois a noiva é raptada, ele diz, termina o 7º selo. Termina para a noiva o 7º selo. Mas com respeito ao 7, o número 7, ele está mostrando no próximo parágrafo que vamos ler aqui, já vai revelando essas coisas para nós. Escuta, e até mesmo o fim do tempo. O tempo acaba, 232 do 7º selo, nesse tempo do fim, no fim deste 7º selo. Observe, é o fim da era da igreja. O fim do 7º selo é o fim das trombetas, ele está repetindo. É o fim das taças. E até mesmo termina o anúncio do milênio, que está no 7º selo. Então tudo que você tem que saber, você vai ver que o 7º selo mostrou todas estas coisas. O 7º selo mostra até o fim do mundo. O 7º selo mostra o anúncio do milênio. Tudo está no 7º selo, mostra a vinda do Senhor. O 7º selo está mostrando a noiva saindo da terra. Exatamente nos dias da voz do 7º anjo. Agora, meus irmãos, vocês dão uma olhada aí para mim, que agora eu vou entrar em almas que estão em prisão agora. Vê aí. Almas que estão em prisão agora, 208. O Cordeiro tomou o seu livro quando o 7º selo, entenda, quando o 7º selo estava quase pronto para ser aberto. Aí ele volta atrás e diz, o 6º selo. Porque o Cordeiro toma o livro exatamente ali. Quando chega no final do 6º selo, aí o Cordeiro toma o livro. Lembre-se, ele escondeu o 7º selo de nós. Ele não abriu. Quando o anjo permaneceu dia a dia. Irmãos, ele estava falando daquele dia que ele pregou os 7 selos. Ele escondeu aquele 7º selo de nós. Escuta, enquanto o anjo apareceu dia a dia dizendo, entretanto,
ele não fez nesse selo, que era o sétimo. Escuta, disse: há silêncio no céu. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Vocês têm que ver o que o irmão Branham mostra, é que ele está dizendo que o selo não foi aberto. Ele escondeu o sétimo selo de nós. Ele não abriu. Quando o anjo apareceu dia a dia, de um domingo a outro domingo, ele pregando sobre os 7 selos, e o sétimo selo não foi aberto. Escute bem. Ele só disse: há silêncio no céu. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Oh, escuta, você diz: não pode ser. Ele diz: eu espero que não. As pessoas ficam meio abismadas. Como? Era? Isso. Ele disse, ele não abriu para nós. Ele escondeu o sétimo selo de nós. Isso tudo faz as pessoas ficarem: ai, não abriu, ele escondeu. Quando o anjo apareceu dia a dia, não depois dos selos revelados. Agora ele está pregando a almas que estão em prisão agora. É outra mensagem, é depois dos selos. Ele já começa a mostrar que aquele dia e hora não podia ser falado naquele dia, não podia revelar o sétimo selo naquele dia. Por isso ele diz: ele não abriu o sétimo selo, ele escondeu de nós. Aí ele começa a dizer assim: há silêncio no céu, ninguém sabia. Era. Irmão, o que ele tinha que falar? A expressão do irmão Branham, segundo a mente das pessoas, teria que ser assim, para prosseguir o sétimo selo como mistério. Vamos prosseguir ele aqui como mistério. Ele escondeu o sétimo selo de nós, ele não abriu. O anjo apareceu dia a dia, dizendo, entretanto, ele não fez nesse selo. Disse: há silêncio no céu, ninguém sabia. Será a vinda do Senhor. O que os homens esperavam é o irmão Branham dizer: será a vinda do Senhor. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando só para mim não, né? Creio que vocês estão percebendo. Se os irmãos estiverem acompanhando aí na tela também, ele está tão claro. Eles estavam esperando que o irmão Branham dissesse: será a vinda do Senhor, para frente. O irmão Branham falou para trás: era a vinda do Senhor. Aí o próprio irmão Branham diz: você diz, não pode ser. Aí o irmão Branham diz: eu espero que não. Mas era a vinda do Senhor naquele dia. Almas que estão em prisão agora, 208. O Cordeiro tomou o seu livro quando o sétimo selo estava quase pronto para ser aberto, o sexto selo. Lembre-se, ele escondeu o sétimo selo de nós. Ele não abriu. Eu estou repetindo esse parágrafo, né? Estou repetindo. Foi a vinda. Deixa eu já ir para frente, que já foi bem explanado. Vamos nesse último agora, meu irmão. O último, que foi a vinda. Almas que estão em prisão agora, 137. O 7 é sempre o mistério. Então você tem que entender, o sétimo selo é um mistério. O sétimo anjo, ele diz: o 7 é sempre o mistério. Então, os 7 selos é o mistério. O sétimo selo, que era o sétimo, era o mistério. Os 7 trovões é o mistério. O ministério de William Branham era um mistério. Observe esse 7, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. Eles estão aguardando que o irmão Branham fale diferente. Isto será a vinda do Senhor.
Não, irmão Branham não está falando de rapto aqui. Irmão Branham está falando da vinda do Senhor como Filho do homem para descer do céu, se encarnar, se materializar no sétimo anjo, revelar a palavra. É isso que o irmão Branham está mostrando para as pessoas, mas as pessoas querem que o irmão Branham fale outra coisa. Por isso eles creem diferente. Eles esperam essa vinda para frente. Não, para frente está o rapto. A vinda está para trás, para frente está o rapto, estamos aguardando o rapto, mas a vinda foi Deus vindo em carne no sétimo anjo, que era o mistério do dia, aquele dia e hora, ninguém sabe. Aí eu teria que falar também, naquele dia e hora ninguém naquele dia e hora ninguém? Naquele dia e hora ninguém soube. Ninguém soube. Já aconteceu. Não é sabe mais. Sabe é quando o profeta estava pregando. Mas depois que ele pregou os selos e foi pregar as mensagens posteriores, já tinha a revelação. Aí ele já podia falar. Aquele dia e hora que ninguém sabe. Hoje nós estamos falando, ninguém soube. Dia e hora. Gente, isso é bíblico. Eu já tenho dito para vocês, é de uma forma gentílica que Deus trabalha conosco, dia e hora, porque Deus não veio dia 30 de janeiro, 31 de janeiro, deve ter 31, né? 31, porque Ele não veio, porque Ele não veio dia 30, porque é um calendário judaico. Por que Ele foi vir 28, que ninguém tem. 28 de fevereiro de 1963. Então o dia eu já sei. Dia 28 de fevereiro foi quando o anjo do Senhor, que Apocalipse 10:1, desceu no monte pôr do sol para poder falar com o seu profeta, e o sétimo anjo estava no monte quando o Senhor veio. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Creio que é 41 da brecha. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Ele estava ali na terra no tempo da sua vinda, quando o Senhor veio no monte pôr do sol, e o sétimo anjo tomou o irmão Branham e levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Lê o sétimo selo que você fica sabendo disso. Na antiga tradução de Goiânia, 150, 165, a nova tradução eu esqueço. Mas está ali. Você vê, agora já sabe o dia e a hora. O dia é 28 de fevereiro. Mas o dia e a hora ninguém sabe, Mateus 24:36. Mas ninguém soube. Não sabe, está escrito na Bíblia, mas quando isso cumpre, depois que cumpre, não é ninguém sabe, é ninguém soube. Aquele dia e hora, ninguém soube. 28 de fevereiro, dia, hora, 18:10. Até 18:30. A ciência tem fotografia disso daí, gente. A ciência tem fotografia disto. Eles não sabem que foi o dia da vinda do Senhor em carne humana. Ele veio, o Senhor veio e encarnou em Branham. É um homem só. Eles esperavam que encarnasse nos grandes homens dos Estados Unidos, porque tinham mais anjos, como Billy Graham, Oral Roberts. Gente boa que acompanhava o irmão Branham também. Mas Deus estava encarnado num, porque Deus é um. E Ele desceu do céu e entrou em um. O sétimo selo o traz de novo à terra. Está também almas que estão em prisão agora, né?
me esqueço os parágrafos, 386, não sei. O sétimo selo o traz de novo à terra. O sétimo selo, que era o irmão Branham, escuta aqui. Quem tinha o sétimo selo? Aquele anjo que era admirado pelo irmão Branham, aquele anjo que era com o peito para frente, aquele anjo que veio voando tremendamente para o lado dele, era ele quem tinha o sétimo selo. Aquele era o sétimo anjo. Voou para quem? O irmão Branham diz na mensagem sétimo selo, ele voou para mim. Então quem é que tinha o sétimo selo? Branham. O sétimo selo estava encarnado agora. O dia e a hora, Deus falou, foi com ele. Ele diz, ninguém vá para o oeste. Eu vou e volto para pregar para vocês. Ele foi para o oeste, para Tucson, onde Deus manifestou, desceu nele, e aí ele veio e pregou os 7 selos. Só que ele não podia falar nada do dia e da hora, porque ele estava vivendo naquele dia e hora, que segundo a Bíblia, no dia que ele estava pregando, ninguém podia saber. Dia e hora, ninguém sabe. Agora, passou do dia, passou da hora, passou do tempo, aí sim. Então hoje nós temos, claro, alguém diz, mas vocês podem provar, você que é melhor do que isso? Leia o sétimo selo, identifique a mensagem. E havendo o cordeiro aberto, o sétimo selo, houve silêncio no céu, por quanto tempo? Quase meia hora. Gente, isso aqui não é para pessoa estudada, é para pessoa revelada. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Era exatamente quando o cordeiro tinha saído do trono com o livrinho aberto na mão e descido no monte pôr do sol para entregar para o sétimo anjo, e o tempo acabou, diz Apocalipse 10:6. Exatamente ali. Ele desceu e entregou o livrinho aberto nas mãos do sétimo anjo. Ali estava mostrando que era a vinda do Senhor num homem chamado William Branham. Tudo diferente do que a gente pensa. Vamos falar assim. Quem é que pensa aí fora desse jeito? Tudo diferente do que a gente pensa. Por que nós estamos vendo? Porque está claro. A Bíblia diz quase meia hora de silêncio, e a mensagem no dia de William Branham, as fotos que foram tiradas, começou 18h10 e terminou 18h30, 20 minutos, quase meia hora. Deus não tem que falar a hora exata. Ele não tinha que falar 20 minutos, não. Ele tem que falar o que está na Bíblia, ele tem que falar o que ele falou. Quase meia hora. A revelação vê aquilo e diz, é isso. Outros que não têm revelação, dizem, olha, ele tinha que ter falado 20 minutos, porque foi 20. Não. Ele não tinha que ter falado, ele tinha que falar o que ele falou. Ele falou quase meia hora. Agora você tem a revelação, sabe que das 18h10 às 18h30, aquilo cumpriu o sétimo selo. A revelação dos 7 trovões estava sendo interpretada por um profeta. Foi o que William Branham disse. Deixa eu terminar só com esse pedacinho aqui. Aquilo não foi escrito. Isto teve que ser interpretado. Agora, foi interpretado por qual selo? Primeiro selo? Tempo de Paulo? Não. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo? Não. Este selo presente foi que interpretou aquela pedra branca que não tinha nada escrito, e o Espírito Santo veio interpretando as coisas que não estavam escritas. Obrigado, Senhor, por mais este momento de podermos ver a realidade da sua palavra. Perdoa-nos muitas vezes pela dificuldade de não conseguir guardar todas as coisas, mas creio em todas as coisas. Que o seu povo seja alimentado com a sua palavra, e aquilo que a gente não conseguiu dar para eles, que eles possam ter recebido isto
da sua palavra, da mensagem do seu profeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, estarei água e também pão. Desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho, comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. História outra vez aqui se repetiu nestes últimos dias, como foi com Abraão. Deus e os 2 anjos vieram do céu. Os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Cana encarnou. Esse dia o identificou quando ele pregou os 7 selos por revelação. O mistério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Elohim desceu em uma carne humana.